In Extremis, de Contos de Arthur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. In Extremis, de Arthur Azevedo. O Major Brígido era viúvo e tinha uma filha de 20 anos, lindíssima, que fazia muita cabeça andar à roda. Entretanto, o coração da rapariga, quando falou, assim se dizia antes, falou mal. Quero dizer que Gilberta, era este o seu nome, se enfeitiçou justamente pelo mais insignificante de quantos a requestavam, pelo Teobaldo Nogueira, sujeito que vivia, pode-se dizer, de expedientes, sem retida certa que lhe desse o direito de constituir família, mendigando aqui e acolá, no comércio, pequenas comissões, corretagens e lambugens adventícias. O major Brígido, cheio de senso prático, vendo com maus olhos essa inclinação desacertada da filha, abriu-se com seu melhor amigo, o Viegas, que, apesar de ter uns 10 anos menos que ele, era o seu consultor, o seu conselheiro, o oráculo reservado para as grandes emergências da vida. Deixa, opinou o Viegas. Se você a contraria, aquilo fica de pedra e cal. O melhor era fazer ver a Gilberta por meios indiretos que a sua escolha poderia ser melhor. Não ataque de frente a questão. Não bata com pé. Não invoque a sua autoridade de pai. O Major Brígido aceitou o conselho e uma tarde, achando-se à janela com sua filha, viu passar na rua o Teobaldo Nogueira, que os cumprimentou. O pai correspondeu com muita frieza, a filha com muita afabilidade. Pareceu ao major que o momento não podia ser mais propício para uma explicação. Tratou de aproveitá-lo. Minha filha, disse ele, tenho notado que aquele homem passa amildadas vezes por nossa casa, e não creio que seja pelos meus bonitos olhos. Gilberta corou e sorriu. Não quero nem de leve contrariar as tuas inclinações, casar-te-ás com um homem, seja quem lá, que escolheres para marido. O teu coração pertence-te. Dispõe dele à vontade. Entretanto, o meu dever de pai e amigo é abrir-te os olhos para não dares um passo de que mais tarde te arrependas amargamente. Não me parece que este homem te convenha. Não tem posição social definida. Não ganha bastante para tomar sobre os ombros quaisquer encargos de família. E, deixa que teu pai seja franco, não é lá muito bem visto no comércio. Não és uma criança nem uma tala que te deixes levar pelos bigodes retorcidos, nem pelas bonitas roupas de um homem. Não és rica, mas, bonita, inteligente e boa como és, não te faltarão pretendentes que te mereçam mais que o tal Teobaldo Nogueira. Gilberta fez-se ainda mais rubra e mordeu os lábios, e não disse palavra. De nada valeram os conselhos paternos. Daí por diante redobrou seu entusiasmo pelo moço, e um mês depois, quando o pai se preparava para impingir-lhe novo sermão, ela atalhou-o, declarando peremptoriamente que amava aquele homem, com todos os seus defeitos, com toda a sua pobreza, e que jamais seria mulher de outro. Consultado o oráculo Viegas, este aconselhou uma estação de águas que distraísse a moça. O major Brígido sacrificou-se em pura perda. Gilberta voltou de Lambari mais apaixonada que nunca. Um belo dia, Teobaldo Nogueira apresentou-se ao pai e pediu-a em casamento, depois de fazer uma exposição deslumbrante dos seus recursos. Havia meses em que ganhava para cima de 3 contos de réis. Já tinha posto alguma coisa de parte e contava mais dia menos dia estabelecer-se definitivamente. Se fosse um especulador, um aventureiro mal-intencionado, procuraria casamento vantajoso. Sabia que Gilberta era pobre. Casava-se por amor. O casamento ficou assentado. O major Brígido sofreu com isto um grande desgasto, agravado em seguida pela súbita enfermidade do Viegas, o seu melhor amigo, o seu oráculo, que caiu de cama e em menos de uma semana ficou às portas da morte. 2 médicos desenganaram-no. Jamais a tuberculose aniquilara com tanta rapidez um homem de 40 anos. As hemoptises eram frequentes. Esperava-se que de um momento para outro o enfermo sucumbisse afogado em sangue.
Nesta situação extrema, o Viegas chamou para junto do seu leito o major Brígido e disse-lhe: Meu velho, eu vou morrer. Deixa-te de asneiras. Tenho poucos dias, poucas horas de vida, conheço meu estado. No momento de deixar este mundo, de quem mais me posso lembrar senão de ti e de tua filha? Bem sabes que não tem ninguém. Meu irmão, que não vejo há 20 anos, é um patife, um bandido que está, dizem, milionário, e que, sabendo do meu estado, não me vem visitar. Minha irmã, que reside em Paris, é uma mulher perdida, uma desgraçada que sempre me envergonhou. Não se lembre agora disso. Não fui um dissipado. Guardei o que era meu. E tem alguma coisa que por minha morte irá para as mãos dessas duas criaturas. Lembrei-me de fazer testamento, mas um testamento poderia dar lugar a uma demanda. Lembrei-me de coisa melhor. Caso-me com Gilberta e doto-a com 100 contos de réis. Isto é o quanto possuo, mas com as devidas cautelas jurídicas para que este dote fique bem seguro, seja inalienável. Tu bem me entendes. Ela tem um noivo, mas este não se oporá talvez a uma fortuna da qual participará mais tarde. A situação desse homem será modificada num ponto apenas. Em vez de se casar com uma moça solteira, casar-se-á com uma senhora viúva. E acrescentou: viúva e virgem. O major Brígido recalcitrou. Que haviam de dizer? Seriam capazes de inventar até que ele abusara de um agonizante. Mas o Viegas insistiu, apresentando com extraordinária lucidez todos os argumentos imagináveis, inclusive aquele de que a última vontade de um moribundo é sagrada. Gilberta protestou energicamente quando o pai lhe comunicou a proposta do Viegas, e disse logo que não se prestava a essa comédia fúnebre. Mas o Teobaldo Nogueira, pelo contrário, instou com ela para que aceitasse e defendeu calorosamente a piedosa ideia do tuberculoso. A moça ressentiu-se dessa falta de escrúpulos, mas disfarçou o seu sentimento e disse: Meu pai, faça o que entender. Alguns dias depois havia em casa do Viegas um vai-vem de pretores, padres, testemunhas, escrivães, tabeliães, sacristães, etc. Mas todo esse movimento, longe de fazer com que o enfermo piorasse, ajudou-o a voltar à vida. As hemoptises tinham cessado. Depois de casado com Gilberta, o Viegas sentiu-se tão bem que desconfiou dos seus médicos e mandou chamar um dos nossos príncipes da ciência para examiná-lo. Riu-se o famoso doutor quando lhe disseram o diagnóstico dos colegas. Tuberculose? Qual tuberculose? O senhor é tão tuberculoso como eu. Aquele sangue era do estômago. Trate do seu estômago, que este desvio é grave. Mas as hemoptises? Que hemoptises que nada! Hematêmeses, isso sim. Pouco depois, o Viegas, completamente restabelecido, empreendeu uma grande viagem à Europa com sua mulher. Era preciso pôr uma barreira entre ela e o Teobaldo, e que barreira melhor que o Atlântico? A viagem durou 2 anos. O Viegas e Gilberta trouxeram consigo uma filhinha nascida na Itália. Ele fizera com muita diplomacia amorosa e muita dignidade conjugal a conquista da sua mulher, e ela foi sempre o modelo das esposas. Ao regressar do velho mundo, o Viegas pediu ao major Brígido notícias do Teobaldo Nogueira. Está na cadeia, respondeu-lhe o sogro. Calculo que estava reservado para minha filha, se não fosse a sua generosidade. Quando nos casamos, já ela não gostava dele pelo empenho interesseiro em que o viu de que ela se casasse com um cadáver que valia 100 contos. Gilberta, que, sem ser pressentida, ouvira a conversa, aproximou-se do marido e disse-lhe: E creia, Viegas, que se você houvesse morrido, a minha viuvez seria eterna. Fim do conto. In Extremis, de Arthur Azevedo, gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.